Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão da leitura da carta de São Judas. É o nosso segundo encontro e último encontro. Terminamos assim também com esta carta de São Judas. Vamos trabalhar o capítulo 14, o versículo 14 ao versículo 25. Vamos ouvir então o nosso texto. Carta de São Judas. Também Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre esses indivíduos quando disse: Eis que o Senhor veio com seus exércitos de anjos para fazer o julgamento universal e convencer todos os ímpios de todas as suas impiedades criminosas e de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios proferiram contra ele. São os murmuradores, que renegam a própria sorte e agem de acordo com as suas próprias paixões. Sua boca profere palavras orgulhosas e bajula as pessoas por motivos interesseiros. Apelo aos fiéis. Vocês, porém, amados, lembre-se das coisas que foram ditas anteriormente pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: no fim dos tempos, aparecerão impostores que se comportarão conforme as suas paixões. São esses indivíduos. Eles causam divisões, são materiais e não possuem o Espírito. Um programa de vida. Vocês, porém, amados, construam sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm. Rezem movidos pelo Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, esperando que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê vida eterna. Procurem convencer os vacilantes, salvem a uns, arrancando-os do fogo. Tenham compaixão de outros, mas com temor. Detestem até a roupa contaminada pelos instintos egoístas dos ímpios. Hino de louvor. Para aquele que pode preservar vocês de qualquer falta e pode fazer que vocês compareçam sem defeitos e na alegria diante da glória dele, ao Deus único, nosso Salvador, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, seja dada a glória, a majestade, a força e o poder, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Vamos então agora fazer a nossa reflexão dessa segunda e última parte da carta de São Judas. Versículo 14. Também Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre esses indivíduos, quando disse: Eis que o Senhor veio com seus exércitos de anjos. Judas está citando aqui o livro de Enoque, no capítulo 1, do versículo 9. É o livro 1 de Enoque. Este livro é um apócrifo do Antigo Testamento. O Senhor vem para exercer o julgamento. Judas usa como autoridade para poder justificar o argumento que ele faz contra aqueles que estão dividindo a comunidade com uma nova doutrina diferente daquela recebida dos apóstolos. Então, esse livro, para Judas, ele tem autoridade para poder fazer isso. Versículo 15. Para fazer o julgamento universal e convencer todos os ímpios de todas as suas impiedades criminosas e de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios proferiram contra ele. Pelo fato de Enoque ter sido elevado ao céu, ele veio considerado um homem conhecedor do futuro. Judas coloca essa previsão do futuro
atribuída aos hereges e que Deus irá julgá-los no julgamento universal. Enoque descreve a vinda do Senhor com os anjos para julgar os pecadores. Assim, Judas usa a citação de Enoque contra os hereges opositores. Deus colocará às claras as impiedades criminosas e palavras insolentes, mostrando-lhes a culpa de tudo que os ímpios proferiram contra Deus. Versículo 16. São os murmuradores, que renegam a própria sorte e agem de acordo com as suas próprias paixões. Sua boca profere palavras orgulhosas e bajula as pessoas por motivos interesseiros. A partir desse versículo, vamos encontrar um resumo das maldades atribuídas aos hereges e justapõe algumas características daqueles que são fiéis. Aqui temos a primeira lista de maldades. Os hereges são murmuradores, queixosos, descontentes, libertinos, bajuladores, faladores e não se encaixam na igreja regulamentada e obediente. Os hereges são comparados aos israelitas no deserto, cabeça dura, que sempre resistiram a Deus, que muitas vezes resmungavam contra Deus, que os tirava do Egito por meio de Moisés. Apelo aos fiéis. Versículo 17. Vocês, porém, amados, lembrem-se das coisas que foram ditas anteriormente pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas faz uma exortação para os cristãos não agirem com as atitudes dos hereges, mas se deve recordar de tudo o que foi transmitido, a doutrina dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Manter fiéis, ao que lhes foi transmitido, pois os apóstolos são autoridades fiéis de tudo aquilo que Jesus nos deixou. Versículo 18. Eles diziam a vocês: no fim dos tempos aparecerão impostores que se comportarão conforme as suas paixões. Os apóstolos alertavam os fiéis de que haveriam impostores, hereges, que irão agir contrariamente ao costume da igreja. Os apóstolos são vistos como grupo e são referências, são referências contrárias àqueles que são os verdadeiros apóstolos e seus sucessores. Versículo 19. São esses indivíduos, eles causam divisões, são materiais e não possuem espírito. Os apóstolos se referiam a esses indivíduos hereges. Judas mostra que a verdade está na igreja e se opõe à doutrina dos hereges. Aqui vemos o combate à visão gnóstica do ser humano. Os gnósticos falavam que eles possuíam a vida, eles eram pneumáticos. Eram seres pneumáticos, isto é, espirituais. Os cristãos não eram pneumáticos. Se atribuía aos cristãos a vida psíquica. Essa vida psíquica, que foi criada por Demiurgo, eles poderiam se salvar se eles seguissem os espirituais, os gnósticos, porque são os gnósticos que possuem verdadeiro conhecimento. Existia um grupo que jamais se salvaria, isto é, os materiais, os ílicos. Judas inverte. Quem possui espírito são os cristãos. Então não existe a gnose, os gnosticismos espirituais dentro dessa heresia dos heréticos. Os cristãos sustentados pela doutrina dos apóstolos. Já os hereges, além de serem diabólicos, porque causam divisões, cismas, não possuem o espírito, não são pneumáticos, mas são verdadeiramente materiais, ílicos, isto é, não terão salvação. Um programa de vida. Versículo 20. Vocês, porém, amados, construam sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm. Rezem movidos pelo Espírito Santo. Judas acentuou o contraste entre os fiéis e os hereges.
Os fiéis são santos em virtude da fé, alicerçada na tradição recebida dos apóstolos. Os hereges não possuem espírito, são ímpios e impuros. Assim, os fiéis devem edificar a si mesmos no profundo de sua santíssima fé, numa ação permanente. A fé é santíssima, pois vem de Deus, é dom de Deus. Rezem movidos pelo Espírito Santo, e pode ser traduzido melhor em comunhão com o Espírito Santo. Assim, orando e edificando, é que se guarda a fé. Versículo 21. Mantenham-se no amor de Deus, esperando que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê a vida eterna. Continua Judas exortando os fiéis: mantenham-se no amor de Deus, isto é, numa esperança do julgamento final. Os fiéis guardam o amor de Deus, enquanto os hereges não mantêm a graça e o favor de Deus. A atitude de se colocar numa esperança ativa e de que nosso Senhor Jesus Cristo, em sua misericórdia, lhes dará a vida eterna, para quem se mantém fiel, alicerçados pela fé e na oração ao Espírito Santo, numa comunhão plena de vida. Versículo 22. Procurem convencer os vacilantes. Os fiéis não devem aceitar o erro, mas guardar o amor de Deus. Deve-se ter, em primeiro lugar, atenção aos vacilantes na fé. Judas mostra a preocupação do cristão com aqueles que se deixam abalar nos fundamentos da fé. Versículo 23. Salvem uns, arrancando-os do fogo. Tenham compaixão de outros, mas com temor. Detestem até a roupa contaminada pelos instintos egoístas dos ímpios. Judas aqui faz uma distinção entre aqueles fiéis que ainda têm remédio para a salvação e aqueles que são da parte dos hereges que não têm. O primeiro grupo de cristãos, eles serão salvos do julgamento, do fogo. Os outros se deve ter compaixão, mas com temor, e detestar o contato até mesmo superficial com eles. Que se tenha misericórdia deles. As pessoas que estão sendo condenadas são as que entram em disputas e assim mancham suas vestes do batismo, e com sua atitude mancham também a igreja. Hino de louvor, versículo 24. Para aquele que pode preservar vocês de qualquer falta e fazer vocês comparecerem sem defeitos e na alegria diante da glória dele. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que pode nos guardar, nos preservando de qualquer falta. É tudo graça. Nos fazendo estar firmes na fé. É a graça que nos sustenta para o dia do julgamento e fazer com que os fiéis permaneçam sem defeitos, imaculados, e na alegria diante da glória divina, isto é, na alegria do julgamento final. Devemos, nesta nossa caminhada da vida, contar sempre com o auxílio de Deus, da sua graça. Por isso não podemos romper com a unidade, porque a graça tem seu efeito quando se mantém a unidade. Versículo 25. Ao Deus único, nosso Salvador, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, seja dada a glória e a majestade, a força e o poder, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Judas termina com a doxologia dirigida ao Pai, este Deus único, que é Salvador. Sabemos o que é do Pai e também do Filho. E sabemos também que aquilo também que é do Pai também é do Filho. O Pai propõe o projeto salvador. Ele, o Pai, é princípio e fim de toda obra da salvação. O Filho é Salvador, participando com o Pai da salvação e realizando a salvação para nós no mistério redentor da cruz. Esta salvação nos vem dada pelo Pai por mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Pai, princípio e fim de todas as coisas,
sejam dadas a glória e a majestade, a força e o poder, antes e depois, em toda a eternidade. Amém. Então, com isso, nós terminamos essa carta de São Judas. Lembrando que, a partir de agora, nós vamos começar a reflexão da carta de São Paulo aos Efésios. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.